TVI Notícias. Oferecimento Lojas Avan. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa nova redação da TVI em São Paulo. Veja os principais destaques do TVI Notícias. Em meio a críticas, o governo federal anuncia as sedes da Copa América no Brasil. O ministro Ricardo Salles pede ao Supremo Tribunal Federal para depor a Procuradoria-Geral da República. Especialistas dizem que o nível do Rio Negro deve baixar nas próximas semanas. O governador de São Paulo, João Dória, disse que vai vacinar toda a população adulta até outubro. E uma boa notícia para os fãs de jogos clássicos. Uma das maiores empresas de games quer criar um museu no Japão. O TVI Notícias está começando agora. Meteorologistas afirmam que o Rio Negro, localizado no estado do Amazonas, deve baixar nos próximos dias. Ontem, o nível da água bateu o recorde da cheia de 2012. Após ultrapassar a cota de inundação severa estipulada em 29 metros e atingir a marca histórica de 29,97 metros registrada em 2012, o nível do Rio Negro no Amazonas deve começar a baixar nas próximas semanas. Mesmo assim, os efeitos da cheia do rio ainda serão sentidos por algum tempo, principalmente em Manaus, onde 15 bairros foram diretamente afetados. A tendência é de estabilização, previu hoje a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Luana Gripe Simões Alves, ao apresentar um balanço da situação em todo o estado. Ontem, o nível do Rio Negro atingiu a marca histórica de 29,97 metros. Até essa tarde, a situação se mantinha inalterada. De acordo com Luana, embora haja 80% de chances do nível do rio atingir os 30 metros antes de começar a baixar, a situação parece ter começado a se estabilizar. Em termos de volume d'água, o fator do nível subir em 1 ou 2 centímetros impactaria muito pouco, disse Luana, explicando que as medições comportam uma margem de erro de até 5 centímetros, que tecnicamente a elevação em 2 ou 3 centímetros não acarretaria prejuízos mais graves do que os registrados. Já a meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, Renato Cruz Sena, disse que, embora o volume de chuvas nas bacias dos rios Negro e Branco continuem um pouco acima do esperado para essa época do ano, nas outras bacias a precipitação pluviométrica já diminuiu bastante, em parte devido à dissipação do fenômeno conhecido como Laninha, que causa o resfriamento das temperaturas das águas na região amazônica e a consequente cheia dos rios. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, até semana passada a cheia dos rios já tinha causado um prejuízo de 201,6 milhões a produtores rurais. O maior navio da Marinha iraniana afundou no início desta quarta-feira. Ainda não há informações de feridos. Veja na reportagem de Alexandre Alves. Autoridades informaram hoje que o maior navio do Irã, chamado Kark, foi atingido por um incêndio e naufragou no Golfo de Omã. Além das agências de notícias Itansin e Fars, a informação também foi confirmada pela Marinha. A tripulação foi retirada antes que o navio-tanque afundasse. O incêndio teria começado na madrugada de hoje, horário local, e, segundo o Exército, mesmo após 20 horas de operações de resgate da embarcação, ela afundou perto do porto iraniano de Jask, ao sul do país, próximo ao Estreito de Hormuz, via marítima estratégica de circulação de petróleo. O porto fica a cerca de 1.270 quilômetros da capital iraniana, Teherã. Um oficial disse a Tansin que ao menos 20 pessoas que estavam no navio sofreram queimaduras leves. Imagens divulgadas pela mídia local mostram marinheiros com coletes salva-vidas deixando a embarcação em chamas. O Kark foi batizado em homenagem a uma ilha próxima, que é um relevante terminal de petróleo no país.
Segundo a rede de televisão Al Jazeera, ainda não se sabe as circunstâncias que provocaram o incêndio no navio. E, no entanto, um oficial declarou à mídia local que o fogo teria começado em uma sala de máquinas, provocando o derretimento de partes da embarcação que caíram no mar. Já um texto da Marinha declara que o fogo teve início em um dos sistemas da embarcação, sem fornecer mais detalhes. O oficial do Exército declarou que a maioria dos equipamentos do navio foi revisada por engenheiros iranianos nos últimos anos. O naufrágio do Kark é o maior incidente naval dos últimos anos no Irã. Em 2020, um míssil foi disparado por engano em um exercício de treinamento militar no mar e deixou 19 marinheiros mortos e 15 feridos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é investigado por participação na exportação ilegal de madeira. Hoje, o próprio ministro pediu ao Supremo para depor na PGR. Por isso, vamos até Brasília falar com o nosso repórter Vinícius Cunha. Cunha, boa tarde para você. Boa tarde, Jordi. Bom dia a todos que acompanham o TV Notícias. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal para ser ouvido na investigação da Polícia Federal sobre a participação de agentes públicos na exportação ilegal de madeira, o que gerou busca e apreensão contra ele há 2 semanas. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Salles diz que o depoimento vai contribuir que, abre aspas, os fatos sobre investigação possam ser cabalmente esclarecidos o mais rápido possível, fecha aspas. A PR apontou, abre aspas, fortes indícios, fecha aspas, de envolvimento do ministro na facilitação ao contrabando de madeira, incluindo operações financeiras suspeitas, envolvendo o escritório de advocacia dele em São Paulo. Ele nega as irregularidades. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cunha. Agora, mudando de assunto, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo hoje da Operação Sangria, que investiga suposto desvio de verbas da saúde. A reportagem é de Luiz Felipe. A Polícia Federal realiza a Operação Sangria nesta quarta-feira contra a alta cúpula do governo do Amazonas por desvio na saúde. São cumpridos 25 mandatos judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Os policiais estiveram na casa do governador Wilson Lima, do PSC, que enfrentaria, também nesta quarta, o julgamento de uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça, na qual a analisa foi adiada. São 19 mandados de busca e apreensão e de 6 de prisão temporária cumpridos na cidade de Manaus e Porto Alegre, além de sequestros de bens e valores que, somando, alcança a quantia de R$ 22.837.552. Em Manaus, a PF foi recebida por tiros pelo filho de um dos investigadores. Segundo as investigações, há indício que funcionários do alto escalão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer o grupo de empresários locais, sob a orientação da cúpula do governo do estado. As irregularidades envolvem um hospital de campanha. Segundo as investigações, o local não atende às necessidades básicas de assistências de combate à Covid, e ainda coloca os funcionários em risco de contaminação. Ainda segundo a PF, contratos das áreas de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e diagnósticos por imagens, firmado em janeiro de 2021 pelo governo amazonense para o hospital de campanhas, tem indício de montagens e direcionamento de procedimento licitário, prática de sobrepreço e não prestação de serviços contratados. Os investigados devem responder por crimes de fraude à licitação, peculato, a pertencimento à organização criminosa. As penas podem chegar a 24 anos de reclusão. Vamos ao rápido intervalo. E já a seguir, a empresa de jogos Nintendo irá construir uma fábrica em Tóquio. E no próximo bloco, o governo define a sede da Copa América. Não saia daí que a gente volta já já.
TVI Notícias está de volta e o governador de São Paulo, João Dória, disse que vai vacinar toda a população adulta até o dia 31 de outubro. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou pelo Twitter que vai vacinar contra a Covid-19 toda a população do estado acima de 18 anos até o dia 31 de outubro deste ano. Ele afirmou, abre aspas, preparem o braço, vamos vacinar toda a população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano, escreveu o tucano. E em coletiva de imprensa, logo após a postagem, João Dória complementou, abre aspas, nossa previsão era 31 de dezembro. Agora estamos afirmando que até 31 de outubro, todos os paulistas e brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados, fechando o planejamento e toda a população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até essa data. Fecha aspas. A imunização dos profissionais da educação de 45 e 46 anos foi antecipada para o dia 9 de junho. Nesta quarta-feira, dia 2, começou a vacinação de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, de 30 a 39 anos. A partir da próxima segunda-feira, dia 7, a aplicação da dose da vacina neste mesmo grupo será expandida para quem tem entre 18 e 29 anos. O estado de São Paulo elaborou um calendário de plano estadual de imunização, considerando a previsão de chegada de doses ao Brasil conforme o cronograma do Ministério da Saúde. A projeção leva em conta, inclusive, possíveis reduções nessas entregas, garantindo que o calendário seja complementado no período previsto. Em relação às crianças e adolescentes, todas as vacinas serão aprovadas pela Anvisa até o momento, não inclui menores de 18 anos. O governo estadual garante que, a partir da autorização da agência seguindo o PNI, o grupo será incluso no calendário. São Paulo tem hoje 3.314.631 casos confirmados da Covid-19 e 112.927 óbitos pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está entre 81% no estado e 79,9% na Grande São Paulo. Em relação aos internados, 10.925 estão na UTI e 13.049 estão na enfermaria. E entre esses casos confirmados, existem casos suspeitos. Você vê agora imagens ao vivo do Senado. A médica infectologista Luana Araújo depois neste momento e você pode acompanhar ao vivo pela TVI 24 horas, o canal de notícias da TVI. Em falar em CPI da Covid, o presidente Bolsonaro criticou a atuação de Osmar Assis e Renan Calheiros sobre a comissão no Senado. Antes da sessão de hoje, os dois senadores reagiram às falas do presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar membros da CPI da Covid-19 nesta quarta-feira. Em conversa com apoiadores, ao mencionarem casos de corrupção no país, o mandatário citou a operação da Polícia Federal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, ocorrida na manhã de hoje, e falou sobre a comissão parlamentar de inquérito, chamando o colegiado de CPI do Patifão. PSDB, a própria CPI, né? eu conheço, eu trabalhei lá 2 anos, no financeiro, só no financeiro. O Patifão, é o presidente do Patifões, o presidente e o relator. E já falaram que não vão apurar desvio de recursos. Não nos governos estaduais. Não dá pra gente discutir aqui, porque já sabe. É só quem sabe, quem conhece quem é Omar Aziz, quem é Renan Calheiros, não precisa falar mais nada. Exatamente. Durante a sessão no colegiado, que recebe a médica infectologista Luana Araújo nesta quarta, o presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz, fez questão de mencionar a crítica feita por Bolsonaro e pediu que o presidente foque seus esforços em conseguir mais doses de vacina. Por sua vez, Renan Calheiros disse que, abre aspas, vindo da parte do presidente da República, contra mim, qualquer declaração eu recebo como um elogio, fecha aspas. O governo federal anunciou nesta última terça as sedes dos Jogos da Copa América em meio às duras críticas pela gestão na pandemia.
O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, anunciou nesta terça-feira que o Brasil vai sediar os Jogos da Copa América de Seleções, que começam no próximo dia 13 de junho. Ele informou que o torneio será sediado nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal. Confirmada a Copa América no Brasil, venceu a coerência. O Brasil que cedia os Jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás, sem público. Publicou em sua conta oficial no Twitter. Ontem, Ramos havia dito que o governo ainda negociava os termos da realização do campeonato no país. Mais cedo, ao participar de uma cerimônia no Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre a decisão de receber o evento esportivo. Decidimos que, no que dependesse do governo federal, seguimos os mesmos protocolos. Nós estávamos em condição de receber a Copa América no Brasil. Faltava escolhermos as sedes. Escolhemos as sedes em comum acordo com as sedes, afirmou. O presidente também relatou que foi procurado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e que a decisão foi tomada após reunião com sua equipe de ministros. Eu informo que fui procurado pela CBF com o anúncio de que a Federação Argentina não tinha condição de sediar a Copa América. Respondi que em poucas horas eu daria a resposta, porque as decisões que eu tomo preciso ouvir os ministros. Ouvi os ministros interessados, apresentamos os argumentos e entre eles acabamos com a primeira fase da Libertadores. Foram aproximadamente 80 jogos na primeira fase sem problema nenhum. Começamos agora na sexta-feira o jogo Brasil e Equador pelas eliminatórias sem problema nenhum, disse Bolsonaro. A Copa América, que é o principal torneio de seleções da América do Sul, ocorrerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho, com a participação de 10 seleções divididas em 2 grupos. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão no grupo A. Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam o grupo B. Além da desistência da Argentina, a Colômbia, que vive uma grave crise social, também já tinha negado a Conmebol sediar o torneio. Foram registradas nas últimas 24 horas 2.408 mortes e faz com que o Brasil chegue à marca de 999 mortes. Também nas últimas 24 horas foram 78.926 novos casos confirmados. O total de recuperados foi de 68.146. 68 mil também. E o total de doses da vacinação e o total de doses aplicadas da vacinação da vacina foram de 68.244.216. Uma das maiores empresas de jogos do mundo, a Nintendo, vai construir um museu que irá levar seus visitantes ao mundo dos jogos. Uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da Nintendo com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES, Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, a Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studios em Osaka.
TV Notícias fica por aqui. Outras informações durante a programação e mais tarde no Jornal TVI. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau, obrigado. TVI Notícias. Oferecimento. Lojas Avan.